Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Saudações de paz para todos vocês. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual. Quero desejar a todos aí um bom fim de semana, E um começo de semana cheio de paz e saúde para todos vocês e vossos familiares. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: nada acrescentareis à palavra do Evangelho. Nada acrescentareis à palavra do Evangelho. Meus irmãos, nada, absolutamente nada, podemos nem devemos acrescentar e nem diminuir, tirar a palavra do Evangelho da graça. Muitas divisões e heresias naqueles dias de Cristo, nos dias de Paulo, penetravam naquelas comunidades, querendo tirar e acrescentar outros ensinamentos, outras doutrinas que anulavam a graça de Deus. E Paulo combatia essas heresias, esses ensinamentos carnais, de entendimento carnal, através de cartas. Muitas vezes ele estava presente pessoalmente, outras vezes era através de cartas. E existiam, E existe um diferencial, existe um diferencial, uma diferença entre o Evangelho da graça, que é o Evangelho da verdade, que é a palavra de Deus, e a palavra do homem. Sim, as heresias dos homens, as filosofias humanas, muitas vezes tentam deturpar a palavra da verdade. Você sabia que nem no tempo da lei não se poderia acrescentar e nem diminuir, tirar aquilo que era ensinado, que estava dentro da lei? Veja, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, isso é Moisés falando para os judeus que saíram, do Egito. Veja, no versículo 2 diz assim, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Então, nem na lei poderia acrescentar e nem diminuir. Nem tampouco no Evangelho da graça, nas boas notícias ali falado por Paulo ali naquele contexto. Então, meus irmãos, muitos homens já naqueles dias, como também nos dias de hoje, geram muitas divisões com suas heresias. Eles dizem que são revelações divinas. Olha, aqui é revelação que Deus me deu. Será, meus irmãos? Por isso que hoje nós temos que ficar atentos, vigilantes a tudo que a gente ouve no que tange o Evangelho da graça, meu irmão. Porque nem tudo aí que a gente vê, a gente pode absorver e dar ouvido e abraçar certos tipos de entendimento, de ensinamentos. Porque nada podemos acrescentar à palavra do Evangelho, nada. Então, porque a mensagem, por quê? Porque a mensagem, a palavra do Evangelho da graça já está completa, perfeita, meu irmão. Não precisamos acrescentar nada. Não precisa de requer adições ou modificações na palavra do Evangelho da graça. Não precisa, entendeu? Adicionar
ou modificar, entendeu? O evangelho da graça, como a gente vê por aí. Então sempre tentaram alterar, adicionar ou subtrair o evangelho da graça, ali no tempo do apóstolo Paulo. Paulo combateu muitos homens com suas doutrinas heréticas, entendeu? Com suas filosofias humanas, querendo anular a centralidade do evangelho, que era Cristo. Então, meus irmãos, a mensagem central do evangelho da graça se chama está consumado. Entendeu? O está consumado foi o grito da liberdade pela fé de Cristo. Ele diz, Pai, está consumado. Então, observe, a obra perfeita e completa e inalterável foi o está consumado ali de Cristo na cruz. A palavra do evangelho é pura, é transparente, entendeu? Para todos aqueles que creem. Para aqueles que não crerem, eles vivem aí perturbados, não entra no descanso, não entra no repouso. Mas para nós que tivemos uma metanoia, que conhecemos, que buscamos, entendeu? Que exploramos esse rio chamado graça, entendeu? Aí sim nós entramos no descanso. Observem que, veja aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Não, 1 Coríntios capítulo 4, desculpe. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Veja que Paulo estava ali admoestando, exortando aqueles irmãos ali, de uma comunidade ali dos Coríntios, uma comunidade, uma igreja que estava dividida, entendeu? Estava dividida, ainda era uma igreja carnal, menina. Veja, em 1 Coríntios capítulo de número 4, veja o que Paulo diz aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 6. Estas coisas, irmãos, Paulo falando aqui para os irmãos de Coríntios. Isso aqui Paulo não está falando para nós, tá entendendo? Mas nós podemos extrair muitas coisas aqui. Vamos lá. Preste atenção. Paulo está fazendo uma reprovação severa para aqueles irmãos. Veja bem, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente, a mim mesmo. Paulo está dizendo, a mim mesmo, eu apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Não é que Paulo e Apolo, eles eram inimigos, de maneira nenhuma, mas havia divisões entre os seguidores de Paulo e os seguidores de Apolo. Porque uns diziam nessa comunidade aqui, nessa igreja, que uns eram de Apolo, outros eram de Pedro e outros eram de Paulo. Mas tinha um grupo que dizia que era de Cristo. Então aqui Paulo está escrevendo para os irmãos, para uma comunidade, para uma igreja que era o corpo de Cristo conhecido naquele tempo, que estava dividida. Existia divisão nessa igreja aqui. Seguidores de Paulo, seguidores de Apolo, seguidores de Pedro, que era Cefas, mas tinha uns que estavam em Cristo. E tinha uns que não eram seguidores de Cristo. Ele é porque eles estavam em Cristo. Oh, glória! Então veja, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa. Por vossa causa. Paulo está dizendo, é pela vossa causa, a causa de vocês. É por vocês. Aí ele diz aqui, ó, para que por nosso exemplo, Paulo disse, nós, eu e Apolo, somos exemplo. Olha o que Paulo diz. Para que por nosso exemplo, o exemplo de Paulo e de Apolo, né? Ele coloca Paulo, ele se coloca e coloca Apolo, né, como exemplo.
Olha, para que por nosso exemplo aprendais. Vocês aprendam. Pelo nosso exemplo, vocês aprendam. Ó, aprendais isto. Aprendais o quê? Olha, pela causa daqueles irmãos daquela comunidade, Paulo se coloca como exemplo, ele e Apolo. Olha o que Paulo está querendo dizer. Olha, para que por nosso exemplo aprendais isto. Aprender o quê? O que era que eles deveriam aprenderem? Ó, não ultrapasseis, ou seja, em outras traduções diz, não ir além de quê? Olha, não ultrapasseis o que está escrito. Em outras traduções diz, não irem além do que está escrito. E o que era não ir além do que está escrito? Era não ir além do que já estava escrito nas escrituras, tá entendendo? Que aqueles irmãos haviam aprendido. Tá entendendo? Então eles não poderiam ir além do que estava escrito. Eles não poderiam ir com suas filosofias, sua sabedoria humana, doutrinas humanas. Aí Paulo continua. Olha, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Ou seja, porque o Paulo está dizendo, ó, você não vá além do que está escrito, para que ninguém venha se ensoberbecer. Porque quando alguém quer colocar além do que está escrito, querendo mostrar que sabe mais, aí entra a soberba, entra o inchaço, entra a prepotência de querer mostrar que sabe mais. E Paulo está dizendo, não vá além do que está escrito, a favor de um detrimento de outro, porque senão ia ter o quê? Discórdia, contenda, é o que a gente vê isso aí hoje. Então, meus irmãos, Paulo, ele sabia, entendeu? Do que estava falando aqui, porque era o que estava acontecendo naquela igreja ali. Porque o fundamento já tinha sido posto. E Paulo chega a falar isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Olha o que ele diz, ó, no versículo 11, voltando um pouco. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o fundamento já tinha sido posto na cruz. Cristo era o fundamento. Cristo foi o fundamento. E nós já nascemos edificado e edificando sobre esse fundamento, que é Cristo, que é a centralidade, é o centro de toda a verdade do Evangelho da Graça. Não é filosofias, doutrinas, entendimento carnal, achando que é revelação. Ó, revelação, onde muitos dizem aí que é revelação. Eu não vejo nada de revelação, meu irmão. Então hoje estamos edificados e edificando em cima desse fundamento que Paulo colocou, que foi, que é e que sempre será Cristo. Ô glória! A centralidade do Evangelho. Já nascemos com tudo pronto, tudo feito, já desfrutando desses benefícios que foi dado por Cristo. Então, meus irmãos, somente pela verdade, tão somente pela verdade. O fundamento ali, a verdade ali falada por Paulo era Cristo. E hoje nós não podemos ser levados por ventos de doutrinas, de ensinamentos que nós ouvimos aí. Entendeu? Então, meus irmãos, é essa palavra que eu quero deixar aqui. Já estamos reinando em vida. Já estamos vivendo o melhor dia da nossa vida, mesmo que algumas adversidades aconteçam. Isso é normal enquanto a gente estiver aqui na Terra. Mas nós já estamos num estado, já nascemos num estado de perfeição. Já nascemos num estado de glória. Sim, no estado de glória é aqui, ó. Num estado de consciência, onde tudo está pronto, tudo está feito. Estamos vivendo reinando em vida, em perfeita vitória, no repouso do Pai. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Saudações de paz.